Paz em Nós, psicografada pelo médium Chico Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto se aceitas os próprios compromissos no bem geral. Esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que as ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, doando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traz. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender as pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus. Diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de
incomoda. Sou chamado a agir de um jeito diferente, apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que um disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores do outro refletem aquilo que faço, que fiz ou deixei de fazer. o que eu sou. O que há dentro de mim e para onde vou? Como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, Dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir A paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, A presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar E o amanhã será melhor, é só você acreditar. O que eu sou, o que há dentro de mim e para onde vou. como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, Aprendendo a amar. alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir A paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. e se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor, é só você acreditar. Mais do que eu posso ser. Quando estou só,
sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8,13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Emmanuel. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa estar presente em nossas vidas hoje, agora e sempre. É com muita alegria em nossos corações que aqui estamos mais uma vez para poder participar com a reunião desta segunda-feira. Então, a gente escolheu uma prece em forma de poema, que foi ditada pelo Espírito Maria Dolores através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e que a oração chama-se Prece de Aceitação.
Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai ao mundo estrada e estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando um coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos onde a dor leciona e aprimora, a fim de ser conforto junto delas e manejando a frase terna e boa a afirmar como a vida é grande e bela. Se eu pudesse, Jesus, conversaria com todas as crianças para dizer-las que não te canses de criar alegria, e seria feliz ao converter-me em modesto recado para informar Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos e que segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer a todos os que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, sei das deficiências que carrego, venho a ti assim como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde eu vou. Se eu não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esqueça tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o seu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores. Muita paz a todos e que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que nessa noite possamos juntos fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, na questão 188, em que Allan Kardec pergunta aos Espíritos: os Espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? E a resposta é: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. A gente pode fazer uma correlação para que a gente possa entender, né, o mecanismo da vida dos espíritos puros, como eles se manifestam, onde eles residem. E nós vemos que fisicamente o nosso espírito se purifica e o corpo, né, que nos reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, o nosso corpo também está em evolução, se depurando, e em alguns planetas ele é tão etéreo que não se manifestaria para nós na vida física. Por exemplo, uma sonda pode alcançar um planeta, citamos como exemplo Júpiter, que é um planeta habitado, que é a mãe, né, de Chico Xavier, Maria João de Deus. Ela teve em visita ao planeta e ele se manifesta numa escala bem mais evoluída, em que, se a gente colocasse uma sonda lá, essa sonda não poderia alcançar a impressão da dimensão em que eles vivem, em relação à nossa fase já bem material, bem ainda primitiva. Então, né, os Espíritos nos falam que à medida que o Espírito se purifica, o corpo que reveste também se aproxima da natureza espírita, ou seja, do mundo espiritual. As esferas superiores à Terra
o império da matéria é muito menor. E podemos dizer que os mundos, né, como tudo no universo, estão sujeitos à lei do progresso. Todos começam como nós, aqui na Terra, por um estado, às vezes, inferior. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação no seu processo evolutivo. Ela tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Por sua vez, os corpos, né, que se revestem aqui na nossa Terra, que servem de instrumento aos espíritos em suas reencarnações, também sofrerão um processo de evolução e conformam, né, a depuração, o grau de apureza que chega, né, a esses espíritos, alcança-se então o estado de espírito puro. Só que o espírito puro, quando a gente falou nessa evolução, nós não podemos dizer nem comparar com ele materialmente. Por quê? Eles estão deixando até o invólucro material, semimaterial, que é o perispírito. É como se esse estado, né, de espíritos puros fosse apenas manifestado de uma forma, né, luminosa. E a gente pode notar que existe uma referência, né, de Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, em que eles fazem, né, que houve uma reunião no mundo espiritual dos espíritos da comunidade dos espíritos puros eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Digo isso assim, a comunidade planetária do nosso sistema solar, né, dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos à organização e da direção de nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Segundo Emmanuel, a primeira reunião se verificou quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodrómos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez que se reuniram foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, como nós vemos neste relato de Emmanuel, as 2 reuniões da comunidade planetária dos espíritos puros se reuniu para definir uma do lançamento da massa ígnea desprendida do Sol para a formação de nosso planeta, cuja em suas mãos estaria a responsabilidade de Jesus para a formação e desenvolvimento do planeta. Se o planeta ainda não estava formado, aonde que esses espíritos habitavam ou se reuniram? E a gente pode notar que, segundo Emmanuel, essa reunião se deu nas atmosferas do Sol. Então quer dizer que esses espíritos eles não têm uma permanência para as suas atividades em um planeta designado. Eles se reuniram nas proximidades da Terra, junto ao Sol, justamente, né, para definir os destinos da Terra. E segundo a reunião, também a Terra já havia sido formada, e mesmo assim eles se reuniram para definir, né, a vinda de Jesus à Terra, para lançar as primeiras letras, né, do Evangelho de amor, de caridade ao ser humano. Então nós vemos que esses espíritos puros não têm corpos. Embora Jesus se manifestou através da reencarnação, eles falam que a sua maior dificuldade foi justamente poder
reduzir a sua densidade vibratória para novamente formar um corpo perispirítico, e que esse corpo viria reencarnar na Terra na figura de Jesus como filho de Maria. Então nós vemos que estes espíritos perdem a sua forma, inclusive perispiritual, quando se tornam, espíritos puros. E às vezes a gente nota, que o desejo nosso é mentalizar esses espíritos puros e querer partilhar o seu banquete de luz. Eu sei que sonha, todos nós sonhamos em trajar de esplendor e esparzir sobre os homens os dons infinitos da bondade celeste, o que eles fazem. Entretanto, ai de nós, espíritos ainda vinculados à Terra. Somos, por enquanto, consciências endividadas a entrechocar-nos na sombra de débitos clamorosos, compelido ao barro da própria imperfeição. E quando a gente notar essa grande diferença, a gente não pode reclamar. Por quê? Porque para teus braços os serviços do sol é muito grande, está além da nossa capacidade. Então, que possamos cumprir com os deveres que nos competem no dia a dia. Para isso, não te digas cansado, nem te proclames inútil. O verme infinitamente distante do pensamento que te coroa é o servo esquecidos que aduba a terra, para que a terra forneça o pão. E nessa comparação, que o verme está infinitamente distante de nosso pensamento, talvez seria a mesma proporção de nossa evolução comparado com os espíritos puros. Se imaginarmos que o planeta Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos, olha a distância que nos separa de Jesus. E quando Jesus, há 4,5 bilhões de anos, formou a Terra, ele já era um espírito puro. Por isso ele compara essa diferença, o verme ante o nosso pensamento. Há uma distância incomensurável. E essa distância está correlata com a nossa evolução em relação aos espíritos puros. Então, os espíritos puros, eles não têm uma morada permanente. Eles não ficam presos como nós, homens, aqui na Terra. Eles podem, melhor do que nós, estar em toda parte, viajando muito mais do que a velocidade da luz, a velocidade do pensamento. Então fica aí essa lição da resposta do Livro dos Espíritos, na sua questão 188. Que Jesus nos abençoe e obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento para melhor compreendermos os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. O nosso tema de estudo de hoje, causas atuais das nossas aflições. Ele está inserido e abordado no capítulo 5 do Evangelho da Boa Nova, de acordo com a codificação de Kardec. E o título do capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Gostaríamos de fazer uma reflexão, como se fosse um esfregaço de um exame sanguíneo que, quando realizamos nos laboratórios do planeta terrestre, somos encaminhados para olhar como é que está a função das nossas células, do nosso organismo. Nesse instante, nós não faríamos aquele esfregaço da lâmina para olhar algum tipo, talvez, de alguma patologia humana,
em termos de fisiologia, mas que fizéssemos uma reflexão como está o andamento, não do nosso corpo físico, mas uma análise de toda a nossa trajetória. A trajetória dessa existência e a possível trajetória em outras moradas e de outras existências. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, inicia afirmando: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa máxima está apresentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 4 e de 6 a 10. Consta também em Lucas, no capítulo 6, no verso de 20 a 21. Bem-aventurados sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados que tendes fome, e sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Uma promessa do Evangelho de Lucas. Em seguida, complementando: mas ai de vós ricos, vós que tendes vossa consolação nesse mundo terrestre. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Meus irmãos, haveria alguma justiça das nossas aflições? Já que todos, independente da sua convicção religiosa, em sua maioria acreditam que um Deus Pai, um Deus misericordioso, um Deus de justiça e bondade, um Deus que ama, e não um Deus vingativo, como também um Deus que também perdoa. Haveria uma justiça nas nossas aflições aqui na terra? Sem ter essa certeza de uma vida futura, a princípio, para alguns, haveria então um contrassenso, seria uma enganação, mediante tantas dificuldades e tantas dores, injustiças que percebemos no mundo material, e que, por um certo momento de reflexão, poderíamos questionar essa bondade ou essa justiça terrena. E mais indagaremos por que uns sofrem mais do que os outros. Pois, sendo maus como sois que somos, queremos dar as melhores coisas aos nossos filhos, e se houvesse alguma distinção, não seria também uma injustiça por parte desse Pai ou desse Deus? Porque uns nascem tanto em condições inferiores como na miséria, enquanto outros na opulência, na riqueza material. E alguns sofrem ao nosso olhar inicial sem terem nada feito na vida terrena. Não seria as contrariedades da vida isto uma injustiça? O Evangelho nos traz uma luz sobre as causas atuais das aflições, e colocando que as contrariedades da vida têm uma causa, tem um motivo e um porquê. E uma vez que esse Deus é Pai, é justo, misericordioso, essa causa haverá também de ser justa. Pois se assim não fosse, não seria nem justiça e nem seria um Pai. Quais seriam as causas das nossas aflições atuais? As contrariedades, as dificuldades da vida terrena são de duas espécies. Causas da vida presente e outras talvez não dessa vida terrena. Quantas uniões infelizes, relacionamentos que por falta de maturidade espiritual, maturidade emocional, mental, dois seres se encontram no plano terrestre, mas não sabem compreender o que é uma vida a ser construída com muito amor e com muita abnegação, construída para o bem não apenas da satisfação material, mas também da consciência da função que nós temos como seres encarnados.
tantas uniões que são frutos de interesse, de vaidades humanas, nas quais se viu simplesmente para a satisfação do coração, da vaidade, que não serviu para nada. Esses relacionamentos, boa parte desses acontecimentos, são fatos, às vezes, por causas atuais das nossas aflições. Aflições essas que foram por questões de poucos dias, anos e poucas décadas. Quantos pais, às vezes, sofrem também porque se são infelizes, não por causa dos filhos, mas por não ter combatido neles, desde o início da infância, as suas más tendências, desde pequeninos. E as suas manifestações, às vezes, se dão em suas más tendências no decorrer da sua educação. E, às vezes, não agiu de maneira mais positiva em relação à orientação, à instrução, ao amor, ao afeto. E esse mesmo filho, essa criança, se debate logo após a primeira infância, um sentimento de revolta. Mas esses nem sempre são compreensíveis, porque tantos pais que dedicam parte de sua existência para dar o principal, que é o amor, o afeto, mas também o acolhimento material, e mesmo assim alguns filhos não são capazes de reconhecerem aquilo que os pais, o pai, a mãe e os seus parentes dedicaram a ele. Haveria uma causa dessas nossas aflições? Outras causas de naturezas físicas, fisiológicas, doenças, enfermidades, por imprudências e excesso de toda a ordem. Efeitos negativos na nossa saúde, no nosso corpo físico, a obesidade, não pela questão de distúrbios endócrinos, metabólicos, mas um aumento de peso acima da necessidade das nossas funções fisiológicas, acarretando funções na nossa vida física, nas nossas articulações, no nosso sistema cardiorrespiratório, sistema circulatório, as nossas artroses por excesso de peso, impacto de peso, deformações ósseas, deformações às vezes oriundas dos nossos excessos da nossa alimentação ou da vida desregrada ou também da vida sedentária, sem lembrar a máxima de dar a César o que é de César, que a Deus é de Deus, cuidando do corpo e do espírito, cuidando da grande morada da alma, do espírito, que é essa nossa casa, que é o nosso corpo físico. E se porventura trazemos algumas doenças congênitas, boa parte das vezes não é só apenas a questão da genética, mas já se sabe pela ciência que a epigenética tem a sua contribuição e que podemos ajudar a contribuir para que o nosso corpo seja uma maravilha de morada desse espírito que se encontra na sua função terrestre. A lei humana, materialmente falando, ela alcança às vezes certas faltas e as pune por consequência. Não nos sentimos satisfeitos ao recebermos uma notificação de uma multa, mas ao observarmos ali do que é descrito, é relatado ou por um excesso de velocidade do limite permitido, ou às vezes a infração de ultrapassar fora do sinal, que assim a legislação pertinente nos convida para respeitar o que é César, o que é de César, o que é de César. E recebemos às vezes certas, não punições, mas advertências. E esse, em particular, ela seria de forma monetária. Mas há outras consequências que, por uma falta, por menor que seja, única essa infração à lei, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é e será punido pelo erro que cometeu. Nos encontramos nessa arena terrena, nesse combate, alguns degladiando em funções de percepções de vida, convicções às vezes equivocadas, nos debatendo sem a necessidade, esquecendo que a parte espiritual é o que é de mais importante para a continuação da nossa caminhada, não apenas nessa passagem tão temporária no mundo terrestre.
Certa vez, o atual Papa da grande igreja romana católica fora indagado pelas crianças que compareceram ao Vaticano. O Papa Francisco ali, com as crianças sendo recebidas e acolhidas pelo seu carinho, fora indagado ao grande pontífice com a seguinte pergunta: por que as crianças sofrem? Indagaram aquelas crianças ao Papa. E o Papa também, de acordo com a sua compreensão, respondeu que ele assegurava que ele, o Papa, aquele que parece ser o que tudo e que tem o poder de tudo, ele não saberia responder a essa pergunta. Mas a única coisa que ele poderia afirmar que ilumina é o olhar da cruz de Jesus, e que ele, por essa cruz, sofreu, e ele encontra nela a única resposta para as dores e os sofrimentos. E assim foi a compreensão que o Papa deu àquelas crianças. Mas se não conseguimos compreender certas injustiças, aflições dessa existência, sem uma causa plausível, independente das condições humanas, políticas, filosóficas, materiais, escolhas equivocadas de toda a ordem, haveria outras causas que poderiam ser explicadas à luz do Evangelho. E a codificação traz uma nova forma de podermos entender um pouquinho aquilo que nós não conseguimos compreender da existência atual. Certas causas que seriam anteriores à nossa existência, a essa encarnação. Às vezes nos sentimos infelizes por perda de certos seres queridos, os que sustentam os filhos, as famílias, deixando as crianças às vezes órfãos, reveses da vida de toda ordem, calamidades naturais e enfermidades de nascença, e crianças que nascem às vezes com algum tipo de deformidade, idiotia, cretinismo. Seria isso uma injustiça? Por que o Pai não poderia me dar a mesma condição em relação a todos os outros que vivem em condições de certa perfeição, de ordem material ou de conforto material? Não seria isso também uma causa anterior das nossas aflições? O esquecimento do passado, de acordo com a apresentação das causas anteriores das aflições, se todos nós soubéssemos o que teríamos feito em outra existência, provocaria certos inconvenientes gravíssimos nos nossos relacionamentos. Se na atual passagem não conseguimos esquecer e perdoar pequenas faltas dos nossos relacionamentos afetivos, materiais, relacionamentos entre pais e filhos, casais, relacionamentos às vezes instituições, nós não conseguimos esquecer aquilo que achamos que foi um motivo de atraso, de prejuízo. Por que não dizer, se caso viéssemos a esse núcleo familiar, essa nova família, relembrando todos os fatos que aconteceram no passado? Boa parte da maioria das pessoas seriam incapazes de permanecerem juntos, morarem sob o mesmo teto, uma mesma casa, no mesmo lar. Há aqueles que utilizam da terapias de vidas passadas, que é um tipo de terapia, mas que deve ser aplicado com muito cuidado, com propriedade, com as pessoas que sabem como atingir certas explicações sem trazer traumas à volta da regressão. Porque esse caso contrário poderia talvez humilhar ou poderia excitar o nosso orgulho e dificultar cada vez mais o nosso livre-arbítrio, e não compreendemos mais nossas relações, que já eram e já são às vezes conturbadas, utilizando de maneira equivocada para a solução dos nossos problemas. O Evangelho nos convida e não nos obriga, mas nos faz o alerta sobre os motivos da nossa resignação. Encontramos em qualquer fase da vida uma situação, às vezes, no período não apenas escolar, de aprendermos as lições da lei do amor,
mas outros se encontram em situação da escola espiritual, mas encontram também na situação, também no hospital, necessitando de certos ajustes, não na saúde física, mas para que a alma e o espírito possa reequilibrar com a nova existência, reparando certas faltas talvez não foram muito bem resolvidas em existências anteriores. Alguns se encontram também, não apenas na escola e nesse hospital, mas também, em certa maneira, aprisionados. Não pelo arrependimento, mas o corpo carnal, às vezes para a alma, em condições adversas, às vezes seria como um presídio, em que ela se torna, às vezes, impossível de continuar de maneira independente a cumprir a sua função, a simples fato de deslocar, de ir e vir, dependendo de um outro para a sua sobrevivência e para as condições mínimas de vida. Então, o motivo de resignação para compreendermos e humildemente encarar a nossa existência como uma grande dádiva, uma oportunidade. Às vezes, seres amados, amigos, passam pelo grande problema que enfrenta boa parte da humanidade, independente de condições físicas, fisiológicas e financeiras, como a tentativa de suicídio, chegando a pontos de loucura. E o modo de encarar essa vida terrena é a fé no futuro com calma e resignação, nos dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra esse sentimento de loucura e suicídio, compreendendo a dimensão da vida espiritual, muito além dessa percepção das nossas injustiças humanas que há e existem, que algumas são de natureza material apenas, mas algumas são de natureza que são justificadas por outros problemas de outras encarnações. O Espírito de Santo Agostinho, na Instrução dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, fala sobre o mau remédio e traz essa orientação. Aquele que tiver suportado a prova com fé, com amor e resignação, buscai consolações no futuro, mas plantando a semente do amanhã. Fenelon e Lyon, 1860. E no final ele conclui e termina dizendo que a calma no meio das tempestades da vida não seria uma felicidade, porque, como o poeta sempre afirmou e reafirmava, há uma pedra no meio do caminho, no meu caminho há uma pedra, e sempre haveria e haverá essas pedras no meio do caminho durante a nossa passagem. Mas esse intervalo talvez não seria então dessas tempestades, dessas dificuldades, não seriam momentos de felicidade? Há épocas que as feridas do corpo físico são chamadas para curar as chagas da alma. Como sabemos que está ocorrendo um processo infeccioso no nosso corpo físico. O corpo físico se manifesta com 5 sinais logísticos da infecção, da inflamação, aparecendo o calor, o rubor, o tumor, a dor e a perda da função. Até chegar a essa condição, o corpo vai demonstrando algo de errado no seu instrumento material. O calor pela febre, falando que algo está diferente do nosso organismo. O rubor, a vermelhidão. O tumor, aumento de células que ali se multiplicam. A dor física, avisando que algo está errado no nosso organismo. E se assim não houvesse, poderíamos perder simples coisas como a perda total dos nossos dentes se não tivesse uma dor dentária, avisando que há um processo infeccioso. Até o ponto de chegar à perda da função. Isso é um aspecto fisiológico do nosso organismo. Mas da mesma forma da dor material, também a dor espiritual nos traz alertas sobre algo errado, porque a dor tem uma linguagem silenciosa em nossa existência. Não queremos aqui praticar a autoflagelação e nem dizer que tudo é motivo para sofrimento. Nós temos elementos e condições para modificarmos essa nossa caminhada, essa nossa jornada. Não voltando atrás, chorando pelos erros do passado, dessa existência ou de uma outra existência, mas iniciarmos comportamentos diferentes,
reflexão sobre o nosso presente e a felicidade de podermos construir um futuro maravilhoso aqui e em qualquer outra morada. Não ficarmos presos à melancolia e tristezas, mas saber que o Pai, que é misericordioso, quer que nós sejamos felizes, independente dessas aflições terem uma causa atual ou anterior. Mas um grande remédio que o Evangelho faz um convite a todas as almas, sem exceção. Aqueles que estão em sofrimento por causas atuais, aqueles que se encontram em sofrimento de causas anteriores das aflições. Há um grande remédio que a todos é dado uma condição de acesso para continuar seguindo e modificar parte dessas patologias físicas, morais e espirituais, sem transferir, condenar a outro, mas pensar o que podemos fazer, contribuir para uma vida melhor, aqui, agora e na outra morada. E o convite do Evangelho seria o grande remédio das almas, não um remédio físico, não um remédio para a cura material, mas para a compreensão de um mundo espiritual, que é o convite que nós fazemos através da nossa Alta de Souza. A Alta de Souza nos convoca e nos convida e faz o convite para todos podermos realizar em comunidade, em comunhão, independente de qualquer tipo de bandeira, a grande, verdadeira lição do amor de Jesus, a prática da caridade. Glorificada seja onde fores, mão que te faz o sol, o apoio e o ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores, mão generosa em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fiz-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Que Deus nos abençoe a todos nós aflitos dessa existência e continuemos pela prática sem troca, sem recompensa, sem reconhecimento, ao amor universal, a todos os povos, todos os homens, todas as nações, independente de suas convicções religiosas, intelectuais ou humanas. Deus os abençoe, que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim,
Meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.